Quarta semana do alimento orgânico e 10º ciclo de palestras do eixo de produção alimentícia. Agrotóxicos. Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Essa é a definição do artigo 2º da Lei nº 7.802/89, que regulamenta o uso de agrotóxicos no Brasil. Desde a publicação desta lei, o termo defensivo agrícola foi substituído por agrotóxico oficialmente, o que ao menos é bem mais honesto. O Brasil é proeminente na lista dos agrotóxicos. Em 2008, assumiu o posto dos Estados Unidos como o maior mercado mundial dessas substâncias. Nesse setor se movimenta um mercado bilionário. Em 2010, o Brasil consumiu cerca de 7,3 bilhões de dólares de agrotóxicos, 19% do total mundial. Em 2011, passou para 8,5 bilhões de dólares, um aumento de 16,3%. Existe uma estreita relação com o aumento do consumo de agrotóxicos e o cultivo de monoculturas. Em 2002, por exemplo, o consumo de agrotóxicos no país foi de 599,5 milhões de litros e 28,7 milhões de hectares plantados com milho e soja. Já em 2011, foram 852,8 milhões de litros de agrotóxicos e 36,3 milhões de hectares cultivados com soja e milho. Somente a soja consumiu cerca de 40% do volume total, entre herbicidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas e outros. É importante ressaltar que o Estado brasileiro concede diversos benefícios fiscais para empresas que fabricam agrotóxicos, o que também pode explicar o aumento em sua utilização, como a isenção total no imposto de importação para alguns produtos. São benefícios injustificáveis. Existe redução de até 60% da base de cálculo do ICMS, e alguns desses produtos são isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A maioria das empresas que recebem esses estímulos são corporações transnacionais. Diante desse cenário, seria ingenuidade acreditar que os agrotóxicos não tenham um impacto sobre o meio ambiente e, consequentemente, sobre as nossas vidas. Como bem descreveram Pérez e Moreira, os agrotóxicos, como visto, são constituídos por uma grande variedade de substâncias químicas ou produtos biológicos. São produtos desenvolvidos para matar, exterminar, combater, dificultar a vida. De fato, os autores não estão errados. A contaminação humana por agrotóxicos pode ocorrer de 3 formas. A primeira, a intoxicação direta, onde quem manuseia e aplica o produto é contaminado. A segunda, a contaminação ambiental, onde as comunidades situadas em torno dos empreendimentos agrícolas ou industriais são afetadas pela deriva desses produtos. E a terceira é a contaminação dos alimentos. Nesse grupo estariam todos os consumidores de alimentos contaminados, em que está incluída praticamente toda a população. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas por ano são diagnosticadas com intoxicação aguda por agrotóxicos, 2/3 em países em desenvolvimento. Entretanto, é muito difícil fazer o diagnóstico e a notificação dessas intoxicações pelos sistemas de saúde. É estimado que para cada caso notificado existam mais de 50 pessoas intoxicadas e que aproximadamente 193 mil pessoas por ano perdem a vida no mundo por exposição a substâncias químicas nocivas. Aproximadamente 45% do total de agrotóxicos comercializados no Brasil são herbicidas. Representando 29% desse total está o glifosato. O N-fosfonometilglicina, um organofosforado mais conhecido como glifosato, é um princípio ativo usado em inúmeros rótulos comerciais como Roundup. Em 2018, o Brasil consumiu mais de 195 mil toneladas de princípio ativo desse agrotóxico. O glifosato age interrompendo a síntese de substâncias do hospedeiro ligadas a funções importantes, como a coagulação sanguínea, comprometimento do metabolismo energético do organismo, prejudica a produção da hemoglobina, que é vital para o transporte de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. Além disso, o glifosato age impedindo a produção de importantes neurotransmissores, como a adrenalina e dopamina, que têm forte relação com o aprendizado, emoções, humor, memória, depressão, entre outros. Murakami e colaboradores fizeram um estudo com fumicultores no estado do Paraná.
Nesse estudo, a maioria dos 46 participantes tiveram contato por mais de 10 anos com diferentes tipos de agrotóxicos, como inseticidas organofosforados, 83%. Nessa pesquisa foram identificados casos de intoxicação crônica, caracterizados por transtornos psiquiátricos menores, perda auditiva, polineuropatia tardia induzida por organofosforados, quando nervos periféricos não funcionam corretamente simultaneamente, além de sintomas como tontura, perda de memória, alterações de humor, cefaleia, que é a dor de cabeça, em mais de 40% dos participantes. Em relação à contaminação da população, o Brasil se mostra bastante tolerante aos níveis seguros de agrotóxicos em comparação com a União Europeia, de onde originaram-se grandes corporações de agrotóxicos do mundo. O acesso à água potável é um direito de todo ser humano, porém no Brasil esse direito tão básico parece ameaçado. O limite máximo de resíduos do glifosato considerado seguro na água potável é simplesmente 5.000 vezes maior do que o estabelecido pela União Europeia como seguro. A permissividade de resíduos de agrotóxicos nos alimentos também é bastante destoante. O limite máximo de resíduos de glifosato, por exemplo, permitido para a cana-de-açúcar, é 20 vezes maior no Brasil do que na União Europeia. Já para o café, é 10 vezes maior no país. Outro exemplo também dessas disparidades é a utilização do inseticida organofosforado melationa. O limite máximo de resíduos permitidos no feijão, um símbolo nacional, é 250 vezes maior em nosso país do que o permitido na União Europeia. Em 2019, a Anvisa divulgou uma pesquisa que analisou 4.616 amostras de 14 alimentos vegetais característicos da dieta nacional no período de 2017 a 2018 nos estados brasileiros, com exceção do Paraná. Foram detectadas 270 agrotóxicos diferentes nas amostras analisadas. Em 51% das amostras foi encontrado algum tipo de resíduo de agrotóxico. Destes, 23% continham níveis de contaminação acima do limite máximo de resíduos do Brasil, estabelecido pela própria Anvisa. É importante ressaltar que os agrotóxicos podem se acumular no organismo humano e seus efeitos ocorrerem após anos da exposição e se expressando como cânceres, distúrbios físicos e mentais. Como mostrado, a utilização excessiva de agrotóxicos, cuja justificativa é melhorar a produtividade agrícola, não leva em consideração o alto custo para o meio ambiente e para a saúde pública. O uso de agrotóxicos e demais pacotes tecnológicos implantados por um modelo de produção agrícola industrial, de fato, aumentou a produção de alimentos. No entanto, vem esgotando e poluindo os recursos naturais. A agricultura é a maior fonte individual de poluição da água. O modelo de produção predatória em que estamos vivendo é insustentável. Raquel Carson disse uma vez: o homem é parte da natureza, e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra si mesmo. Existem alternativas, não é achismo. Muitos cientistas propõem modelos produtivos ecológicos, inclusive mais rentáveis. Ana Primavesi, Stefan Glissman, Tatiana Aparecida Balém e muitos outros. Para saber mais sobre agroecologia e tecnologia dos alimentos, continue acessando os conteúdos publicados neste canal. Você também pode ver nossos projetos de pesquisa e extensão no Facebook do Núcleo. Acesse a bibliografia consultada na descrição do vídeo. Se você gostou desse trabalho, por favor deixe seu gostei, comente e compartilhe. Obrigado.